Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 24 e nessa semana nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Tá? Classificar os seres vivos significa agrupar os seres vivos com características em comum em um mesmo grupo. Isso é muito importante porque para estudar a grande diversidade de espécies de seres vivos que existem no planeta, é muito difícil. Então, agrupando esses seres vivos de acordo com suas características em comum, torna-se mais fácil esse estudo. Né? Não é possível estudar uma espécie por espécie, mas é possível conhecer um pouco sobre algumas dessas espécies. Então, a classificação biológica é um sistema que organiza esses seres vivos em categorias, né? Agrupando eles de acordo com as características que eles têm em comum, né? E também de acordo com o grau de parentesco evolutivo que eles apresentam. A ciência que estuda a classificação dos seres vivos, ela é chamada de taxonomia. E essa ciência, ou esse sistema de classificação, ele foi elaborado por um pesquisador sueco chamado Linneu, por volta do ano de 1735. Ele criou o sistema de classificação e também criou o sistema de nomenclatura binominal, ou seja, a forma como se deve escrever o nome científico das espécies. Linneu, ele organizou, né, o sistema de classificação em categorias taxonômicas, para ficar mais fácil, né, vamos assim dizer, o estudo das espécies, né, o estudo, melhor dizendo, dos seres vivos, tá? Ele elaborou as categorias taxonômicas e dentro dessas categorias taxonômicas, a espécie, ela foi, de certa maneira, escolhida como a principal categoria taxonômica. Então, a espécie, ela é definida como o conjunto de indivíduos semelhantes capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, tá? Agora, quando eu tenho várias espécies semelhantes, né, ou seja, várias espécies com características semelhantes, como por exemplo o cachorro e o lobo, essas espécies, elas formam o mesmo gênero, então ela forma o gênero. Os gêneros que são semelhantes, que têm características parecidas, formam famílias. As famílias semelhantes, com características semelhantes, formam ordens. As ordens semelhantes formam as classes semelhantes formam os filos e os filos formam o reino. E o conjunto de reinos forma o que nós chamamos de domínio, tá? Então, essas categorias taxonômicas, elas fazem parte do sistema de classificação dos seres vivos. Então, quando nós vamos classificar uma espécie, né, um ser vivo, a gente classifica ele obedecendo essas regras das categorias taxonômicas, ok? Dentro das categorias taxonômicas, a espécie é aquela que tem o menor número de indivíduos. Já o reino e o domínio são as que têm o maior número de indivíduos. Esse sistema de classificação, ele se tornou muito importante porque classificando os seres vivos de acordo com essas categorias, né, tornou-se mais fácil conhecer um pouco as características desses seres vivos. Então, por exemplo, quando eu classifico uma espécie, eu sei, por exemplo, qual é o modo de alimentação dela, né, se ela é carnívora, se ela é primata. Então, eu consigo obter várias informações sobre essa espécie, ok? Então, só recapitulando aqui, as categorias taxonômicas, que são as categorias que fazem parte do sistema de classificação dos seres vivos, elaborado pelo Linneu, né, que são as categorias que tornou-se possível conhecer um pouco da grande diversidade das espécies que existem, elas são definidas como espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Então, a espécie é a categoria mais básica, tá? São formadas por organismos únicos, então, organismos iguais, e que são capazes de cruzar, né? De se reproduzir e deixar os descendentes férteis. O gênero é o agrupamento de famílias, de espécies, semelhantes. Famílias é o conjunto de gêneros semelhantes. Ordem, conjunto de famílias semelhantes. Classe, conjunto de ordens semelhantes.
filo, conjunto de classes semelhantes. E o reino é o grupo mais abrangente, como eu já disse, né? É o conjunto de filos, ok? Então, esse sistema de classificação, apesar de ter sido criado por volta do ano de 1735, ele é o sistema que é seguido até hoje. Houve alguns acréscimos, né, de informações a esse sistema, como o domínio, que foi colocado depois do reino, né, o conjunto de reino, mas é o sistema que prevalece até hoje. Assim como as regras de nomenclatura, né? Quando nós vamos, por exemplo, escrever o nome de uma espécie científica, né, o nome científico de uma espécie, melhor dizendo, nós devemos observar algumas regras, que, por exemplo, os nomes científicos das espécies são escritos em latim, né? Eles são formados por 2 palavras. Então, essas regras de nomenclatura também são muito importantes e elas também foram elaboradas pelo Linneu, né? Juntamente com o sistema de classificação, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre a classificação dos seres vivos. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse sistema de classificação, no que diz respeito às regras de nomenclatura binominal. E eu vou mostrar para vocês também alguns exemplos de classificação, como, por exemplo, a classificação da nossa espécie, como a nossa espécie ela é classificada de acordo com esse sistema de classificação. Ok? Então, hoje, o que eu quero que vocês compreendam é o que é classificar um ser vivo. Então, classificar um ser vivo é agrupar um ser vivo em um mesmo grupo, obedecendo ou observando as características que esses seres vivos têm em comum. Né? Por exemplo, o reino animal é um grupo onde foram colocados todos os animais, como, por exemplo, nós, seres humanos, os peixes, as cobras, né? Por que nós, que somos de espécies diferentes, né, em relação às cobras, aos peixes, estamos em um mesmo reino? Porque nós temos características em comum. Isso é classificar, isso é agrupar. E isso foi feito para facilitar o estudo, facilitar a compreensão da grande diversidade de espécies que existem, ok? Então, na próxima aula, eu aguardo vocês para a gente aprender um pouquinho sobre as regras de nomenclatura binominal, por que o nome científico das espécies são estranhos, né? Tem palavras difíceis, vamos assim dizer, ok? E vou ensinar vocês também um pouco sobre como se classifica, por exemplo, a nossa espécie, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar lá no grupo do WhatsApp. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá.